todos, muito bem-vindos ao podcast do CRM Piauí. Primeiramente, eu queria convidar a todos para nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube e se inscreverem também no YouTube do Conselho Regional de Medicina do Piauí. Então, hoje nós vamos discutir sobre a responsabilidade civil, ética, administrativa e penal do médico. Uma responsabilidade que é ampla, né? Para isso, a gente vai estar conversando com dois convidados, dois membros do Conselho Regional de Medicina do Piauí. Um deles é o Dr. João Luiz. Dr. João Luiz é graduado em Medicina, formado pela Universidade Federal do Piauí. É doutor também em Direito pela Universidade do Centro Universitário de Brasília. É professor universitário, tem vasta experiência também dentro da medicina, por ser também cirurgião torácico. E temos também o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. João Morafé, que também é bacharel em Direito e tem também vasta experiência dentro da área. Então eu gostaria de iniciar pelo Dr. João Luiz, para que ele pudesse tecer comentários a respeito dessa responsabilidade médica, né? Então... Obrigado, Kardec. Bom estar aqui com vocês, né, dois colegas de áreas múltiplas e também agora colegas nós do Conselho, que a gente possa conversar com os colegas médicos, conversar com a sociedade sobre um tema relevante. Não é só que o médico tenha o seu exercício da medicina, mas as responsabilidades que advêm desse exercício. E responsabilidades múltiplas, aquelas que têm a ver com o que nós discutimos dentro do Conselho, que são as responsabilidades éticas e civis, né? E as responsabilidades também penais que vêm do exercício dessa atividade tão importante, tão antiga, que é a medicina. Doutor Morafé, tratando um pouquinho sobre a responsabilidade administrativa, a gente sabe que ela se divide em duas partes, né? Porque tem uma singularidade em relação à atividade do médico. Se o médico ele é servidor público, ele responde de forma administrativa, além dessa responsabilidade ética. Eu gostaria que o senhor tecesse comentários também sobre essas circunstâncias. Obrigado, doutor Kardec. Toda atividade médica enseja a responsabilidade civil, criminal e administrativa no local de trabalho e ética aqui no Conselho Regional de Medicina. Então, a atividade médica, a mesma conduta enseja essas três responsabilidades, né? A responsabilidade penal, quem responde é a nossa liberdade. A responsabilidade civil, quem responde é o nosso patrimônio, ou seja, nós poderemos indenizar se causarmos danos ao paciente. Eticamente, o Conselho pode fiscalizar a atividade médica e também causar punições, ou dar punições, dependendo do tipo de conduta do médico, com a gradação prevista no Código de Processo Ético Profissional. Então, é muito importante a atividade do Conselho, com a fiscalização da atividade médica, para garantir uma boa medicina, proteger a sociedade, proteger o bom médico, e para isso o Conselho foi instituído por lei, justamente para fiscalizar, que é a função principal do Conselho. Doutor Morafé, a gente sabe que na esfera ética, assim como na esfera civil, penal, a gente tem os códigos de processo, por exemplo, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e temos também o Código de Processo Ético. E o senhor poderia explicar um pouco como é que se divide esse Código de Processo Ético? Em que fases, né? Por exemplo, uma pessoa vai se sentir lesado, quer fazer uma denúncia no CRM, o que é necessário para fazer e que são critérios obrigatórios para que essa denúncia possa prosperar? E quais são as etapas, né, dentro do processo ético profissional? Essa é uma pergunta importante, porque a lei prevê o devido processo legal. Nós temos o Código de Processo Ético Profissional, que estabelece os procedimentos para o Conselho seguir, dando todos os direitos às pessoas, ao médico, direito ao paciente, quem denuncia, né? Então, a denúncia, quando chega ao CRM, de ofício,
por demanda ou então de ofício, quer dizer, quando o conselho vê, observa, fiscaliza e vê uma atividade com indício de infração ética, o menor procedimento no Conselho Regional é a sindicância. Então, para a sindicância ser instaurada, tem alguns requisitos: identificação, a conduta local, a assinatura do denunciante, e aí então o corregedor analisa os pressupostos da denúncia e indica um conselheiro sindicante para fazer as sindicâncias, obedecendo à lei e o Código de Procedimento Ético Profissional, intimação, citação, dando os prazos, e logo depois faz toda a investigação, audiências, e após toda essa investigação, ele faz um relatório e um voto por abertura ou não do processo ético profissional, se houver indícios de infração ética, ou então na Câmara de Sindicância o voto dele também pode ser por arquivamento da denúncia por falta de indícios de infração ética, e o processo e a denúncia é arquivada. Esse é o procedimento inicial de uma denúncia de ofício ou por denúncia pessoal. Eu queria lembrar, me dá uma licencinha, Kardec, que o Conselho, e vamos lá, o Conselho de Medicina também está no século XXI, ele não está nas estruturas do século XIX, né? O Conselho, ele também usa os princípios que a gente tem hoje das relações. E a questão das responsabilidades, ela primeiro vem da normatização, então o Conselho também é responsável nas suas resoluções por normatizar como é que é esse exercício. Mas tem a segunda etapa, onde a gente entra nessa estrutura do processo, que é a educação. O Conselho tem uma responsabilidade também de ensinar ao médico de como são essas responsabilidades. Até porque hoje, dentro do princípio, e isso é um princípio que não depende só da nossa área médica, é um princípio geral, né? Que a ideia não é a gente penalizar, mas a gente educar e evitar que aconteça o fato. E às vezes acontece o fato por falta dessa educação. Uma das finalidades desse podcast, que a gente está aqui hoje, para que não só os colegas médicos, mas a sociedade entenda que temos responsabilidades. E essas responsabilidades, a ideia dessas responsabilidades é evitar que nós temos danos à saúde do indivíduo, à saúde da sociedade, no exercício médico que é extremamente necessário. E se a gente for historicamente lembrar, sempre foi, né? A gente, se for antropologicamente aí buscar, nós temos, desde a montagem das primeiras sociedades, esse exercício da medicina. E o que a gente vem fazendo é organizando isso para ter uma melhor segurança para, não falando nem paciente, né? Para aquela pessoa com saúde permaneça em saúde. Então, essa questão que a gente está discutindo das responsabilidades é para chamar essa atenção, que tem as questões éticas que a gente trabalha aqui e tem outras responsabilidades civis, que é a relação entre o médico e o paciente, tem uma relação social também, e penais, quando acontece um agravo, né, maior à saúde do paciente dentro da esfera. E mesmo nessas outras duas etapas, assim como na parte ética, a educação é importante, a recuperação é importante. Então vamos também lembrar dentro dessas responsabilidades que a ideia maior, até de um processo, seja na fase de sindicância ou do próprio PEP, também é educar aquele indivíduo, educar a nós todos enquanto médicos, educar a sociedade nessa relação para que ela aconteça de forma, né, mais segura para a saúde do paciente. O senhor tocou num ponto importante que um dos princípios, assim como no direito geral nós temos vários princípios no direito civil e também penal, um dos princípios do processo ético é também o caráter pedagógico, né? Então ele tem um caráter pedagógico e é importante que a gente traga essas etapas, porque muitas vezes não se sabe, o colega não se sabe, até porque o processo dentro do CRM ele é um processo sigiloso, né? Então ele acontece apenas dentro do CRM e interessa apenas às partes. Lógico que a gente tem lá no
no processo ético, no final do processo ético, tem algumas penalidades que vão desde até cassação do colega que exerceu de fato uma atividade totalmente fora dos padrões éticos da medicina. Mas, doutor Morafé, eu queria também abordar, já que a gente abordou um pouco aí essa parte ética, eu também queria que o senhor abordasse, assim, a respeito, por exemplo, da responsabilidade civil objetiva e subjetiva do médico dentro da esfera civil e as repercussões da nossa atividade. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque, assim, a nossa atividade era uma atividade que é uma atividade diferente de uma empresa. Por exemplo, a empresa vende algo, então ela tem uma responsabilidade diferente. Então, por exemplo, para ela estar dentro da rede social anunciando tudo que ela pode anunciar, logicamente ela acaba assumindo uma série de responsabilidades. Se o médico passa a viver a atuar como uma empresa, ele vai passar cada vez mais a ter uma responsabilidade mais tendendo a ser objetiva, né? E aí eu gostaria que o senhor tecesse comentários a respeito dessas responsabilidades e essas repercussões disso. Essa é uma pergunta excelente, porque a nossa atividade médica é uma atividade de meio, não é atividade de fim. Então nós não temos a obrigação de resultado, mas nós temos a obrigação de tomar todas as condutas necessárias e suficientes para obter o bom resultado. Se o médico devia fazer e podia tomar uma conduta para obter o melhor resultado, ele deve fazer diante daquela situação. A responsabilidade médica, ela é subjetiva, exatamente porque é uma atividade de meio. Nós não temos uma obrigação de resultado. Nós não somos produtores, fabricadores de uma geladeira que tem que entregar aquele produto num só padrão, né? Num só padrão, sem defeito. Nós já temos a certeza da morte, mas nós podemos e devemos tomar todas as condutas para poder ter um bom resultado. A responsabilidade subjetiva, ela depende de uma conduta, depende de causar dano, ter nexo de causalidade, quer dizer, a relação entre a conduta e o resultado, e ao dano com relação à imprudência, negligência e imperícia. Então, para o médico ser responsabilizado, ele quer dizer, indenizar ou ser punido penalmente ou administrativamente, deve satisfazer essas 4 condições da responsabilidade subjetiva, porque se não tiver as 4, ele não poderá ser responsabilizado. Então, a pessoa física do médico é responsabilidade subjetiva, as pessoas jurídicas e o Estado têm responsabilidade objetiva. Qual a diferença entre objetiva e subjetiva? Na objetiva, eu não preciso provar a culpa, só preciso provar a conduta, se foi a título de dolo ou de culpa. Culpa no sentido amplo é dolo, que é a vontade deliberada de causar um resultado. Culpa no sentido estrito é imprudência, negligência e imperícia. Então, se houver a conduta a título de dolo ou imprudência, negligência e imperícia, se houver dano, quer dizer, se eu causei um dano a um paciente, então, se houver nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, a pessoa jurídica ou o Estado é obrigado a indenizar sem precisar comprovar a culpa. Já a pessoa física, o médico, na pessoa física, ele precisa ter os 4 critérios para poder ter o dever de indenização. Eu acho que é preciso a gente explicar que a atividade médica não se submete ao direito do consumidor. Ele não é atividade consumerista. A atividade médica do ato em si da consulta. Alguns atos da consulta, por exemplo, marcação de consulta, a atividade do consultório, antes da conduta médica, do atendimento em si, essa se submete ao direito do consumidor. Que lá diz, todo profissional liberal
tem responsabilidade subjetiva no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor. Algumas atividades, por jurisprudência, como cirurgião plástico, anestesista, por jurisprudência, estão advogando a responsabilidade subobjetiva, que eu sou totalmente contra. Ele é um profissional liberal como o outro qualquer, e ele não teria obrigação de resultado. Até porque o anestesista não pode se negar ao atendimento. Ele não pode deixar de fazer anestesia diante de uma situação grave. Vamos lembrar que é só para que às vezes a gente fala os termos. Jurisprudência é entendimento de algum grupo de juízes, como também tem grupo de juízes que também não entendem desse jeito, ou seja, quando foi o julgamento. Do mesmo jeito que tem, como o colega Burafé não concorda, né? Tem vários juristas que também não concordam com essa tomada de decisão específica para anestesistas e cardiologistas. Porque, basicamente, vou interromper aqui um pouquinho, doutor Moura. Anestesista e cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Mas é que, na realidade, a gente não pode, no atendimento do paciente, na conduta da saúde, dar certezas para ele que vai ter um determinado resultado. É diferente como você foi a comparação da geladeira. A geladeira, olha, dentro de determinados padrões, a geladeira vai ter que sair daquele jeito. É isso que eu estou prometendo. Na conduta médica, não. Eu estou prometendo que eu usarei todo o conhecimento que eu tenho, toda a capacidade que eu tenho disponível para mim naquele momento, e isso depende. Né? Uma coisa eu estar com capacidade dentro de um hospital terciário, onde eu tenho tudo disponível, outra coisa eu estar dentro de uma UPA ou de uma UBS ou da casa do paciente. São situações diferentes que eu tenho disponível, mas eu tenho como obrigação de fazer tudo disponível que está lá para eu conseguir ter a melhor saúde, o melhor procedimento para o paciente. Mas eu não posso dar segurança ou a certeza do resultado que vai ser aquele resultado, ou seja, vai ficar curado, vai ficar sem nenhuma lesão. Às vezes, dentro desse procedimento não dá. Eu também tenho um pé dentro da área matemática, eu gosto da estatística, eu digo que a ação médica ela é probabilística e tem aleatoriedade que ela interfere nisso aí. Então é algo que a gente tem que trabalhar e está dito dentro da estrutura do direito, bem explicado nessa questão da ação subjetiva, né, do médico e não, né, que se propõe para a questão objetiva. E você tocou um assunto muito importante, o resultado da conduta médica só depende de 20% da atuação médica. Os outros 80% dependem do paciente, do meio ambiente, dele ter tomado o remédio. E, além do mais, nós temos as reações idiosincrásicas. Isso quer dizer, mesma doença, mesmo antibiótico, o ser humano e o resultado diferente. Exato. O paciente reage de maneira diferente, porque cada um tem as suas defesas próprias, imunidade própria, tem comorbidade, doenças associadas. E aí, então, por isso que a responsabilidade do médico é subjetiva. Ela não obriga a um resultado, mas obriga eu a instituir a conduta necessária. E aí vem aquele é subjetiva porque não me obriga ao resultado, mas me obriga a utilizar toda a minha capacidade de conhecimento, todo o que está disponível naquele momento para mim, que é isso que a gente coloca aqui. Que é por isso que, para exercer a medicina, a gente tem uma atividade constante de reorganizar o conhecimento. Então, é um exercício complexo, né? Que a gente diz, por que é complexo? Eu tenho que estar o tempo todo atualizado. É uma obrigação que eu me coloco ao exercer a medicina. Porém, eu tenho que ter disponível também para mim aquilo que está atualizado. Não adianta eu ter uma atualização, saber que eu posso utilizar um determinado equipamento ou dar uma determinada medicação se ela não está disponível para eu fazer isso para o paciente. Então, essa obrigação que o médico tem é exatamente isso, de estar nessa estrutura de atualização e de disponibilidade. Mas tem outras situações. Eu queria até lembrar, aqui aproveitando o nosso momento, para ver o comentário de vocês sobre aquela decisão do Conselho Nacional de Justiça, agora recente mesmo, foi agora no mês de janeiro desse ano, né, de trocar nos processos brasileiros, em todas as áreas, searas éticas como as nossas, searas cíveis e penais, e administrativas de maneira geral, o termo erro médico, que colocar, né, sistema de saúde. Porque às vezes o que aconteceu de alterações
não dependeu do processo médico. E esse termo erro médico que ficou aí foi como se tivesse apenas uma responsabilidade do médico. Queria ver se os colegas também comentariam alguma coisa desse. É um assunto importante, é uma inovação aí, o Conselho Nacional de Justiça, não é lei, mas é uma orientação, mudar a classificação das denúncias de erro médico por prestação de serviço de saúde. Porque na atividade de prestação de serviço de saúde, não é só o médico envolvido, existem vários profissionais, e além do mais, as pessoas jurídicas e o Estado, e é muito estigmatizante, na verdade, quando um médico é denunciado subsidiariamente ou numa instituição, ou várias pessoas são denunciadas por consequências de uma conduta ou de uma situação de trabalho, e alguém consulta na internet e ele vê lá o médico processado por erro médico. E nem sempre não é erro médico, é uma prestação de serviço que foi prestada indevidamente ou teve um resultado não esperado, e tem alguém que está insatisfeito. E que às vezes não tem nem médico envolvido no processo do serviço de saúde, né? Então essa foi uma mudança, uma orientação importante que eu espero que mude para o entendimento das pessoas, né? E diminua esse estigma do termo erro médico, né? É extremamente importante o que todos vocês falaram e teceram de comentários. E assim, esse termo erro médico é justamente pelo protagonismo da medicina na saúde, né? Que foi colocado inicialmente. Já existiam críticas em relação a esse termo, inclusive para colocar erro dos profissionais de saúde. Agora, colocar serviços de saúde, isso é muito bom. Por quê? Porque, como o senhor mesmo falou, doutor Mourafé, existe uma estigmatização em relação ao médico especificamente. Então, essa carga de responsabilidade recai sobre o médico. A gente sabe que a gente tem uma equipe multidisciplinar, que todas as outras profissões têm hierarquias e que o erro pode acontecer com qualquer uma das outras profissões, né? Então, essa cadeia aí de circunstâncias que podem levar a efeitos, muitas vezes a efeitos adversos, né? Então, eu até também advogo que antes de determinar como um erro, acho que a gente tem que falar também em efeitos adversos, esse termo também, né? Dentro da própria responsabilidade subjetiva, efeitos Exatamente. adversos, até prova contrária, né? O que se empregou todo o processo, e aí aconteceu algo que foi adverso. Aí tem que se verificar se esse adverso realmente aconteceria, e independente do fator que se utiliza, ou se foi alguma questão dentro do processo de ação. E lembrar que a nossa responsabilidade, ela não é responsabilidade de faculdade, né, de poder, a gente não pode, né? Na realidade a gente deve, a nossa é de obrigação. O médico, ele tem a obrigação, ele não tem a faculdade, não tem o poder de fazer algo. Não é lhe dado essa característica. Eu toquei nesse assunto que é algo que vem se discutindo, e eu toquei porque foi algo que se vem batalhando, e o Conselho Nacional de Justiça finalmente entra nesse espectro, exatamente porque aquilo que eu estava comentando. Tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a melhor medicação possível, mas às vezes não está disponível no processo. Então, a questão é de serviço de saúde como um todo. Toda a cadeia de serviço de saúde é enorme. Só para complementar o que o jornalista está falando, eu acho que o médico deve procurar se proteger, escrever tudo diante das situações. Os maiores problemas de culpabilidade do médico ocorrem porque o médico não escreve a conduta que toma. Na distribuição da culpabilidade, eu tenho a culpa individual, tenho a culpa exclusiva do paciente e tenho a culpa recíproca. Toda a situação, quando envolve, você pode distribuir a culpabilidade quando eu sou culpado, a culpa recíproca, quando dois são culpados, e mesmo assim é distribuída a culpabilidade, um menos ou mais. Quando o paciente, você prescreve um medicamento, indica um exame, indica internar, e ele não faz nada disso, culpa exclusiva do paciente. Então, o médico deve escrever no prontuário: o paciente não usou a medicação prescrita, não tomou o antibiótico que eu prescrevi, suspendeu antes do tempo, não fez os exames que eu pedi,
ele deve se eximir da responsabilidade anotando tudo. Solicitei o exame, não existia, não estava funcionando o aparelho de raio-x no hospital, não tinha tomografia. Agora, algumas coisas que estão definidas, por exemplo, prevenção de trombose pulmonar, de embolia pulmonar, tem as indicações de heparinização. Quando o médico deixa de fazer, ele, em princípio, é negligente, porque se houver embolia pulmonar... A não ser que não tenha o equipamento disponível. A não ser que não tivesse a heparina no hospital, mas ele tem que escrever. Exatamente. Para se eximir de responsabilidade. Para dizer o seguinte, eu sei, eu tenho conhecimento, ou seja, procurei utilizar tudo, mas não estava disponível. É aquilo que a gente pode, mas não pode tudo. Né? E o poder é o que dá a responsabilidade. Deve, mas não pode. Exato. A responsabilidade ela vem do poder. Mas como o poder não é total, a responsabilidade também não é total. Que é isso que a gente quer colocar. Temos responsabilidade, mas a responsabilidade ela tem as suas limitações também. Assim como podemos, mas temos que ter isso. E a ideia da nossa conversa, eu creio... eu sei que estamos encerrando aí, mas eu creio que é exatamente isso, né? Que temos ideia das responsabilidades, temos que saber os processos de responsabilidades, temos que entender essas responsabilidades, mas também temos que entender que nós temos limitações. Não só nós, a sociedade tem que entender que tem essas situações. Só completando, ainda tem a responsabilidade contratual e a extracontratual. A contratual depende de um contrato. Essa é fácil provar. Depende, só basta descumprir uma cláusula do contrato, ou já seja a responsabilidade, independentemente do dano. A responsabilidade extracontratual, ela decorre da lei. Quando a lei me obriga a tomar uma conduta, eu sempre digo que a pior conduta do médico é a omissão. A omissão de socorro é a pior conduta. Por quê? Porque é mais fácil de provar, é uma atividade, é uma conduta que não, que dependendo pode ter um resultado e é fácil provar, você não escreveu. Tem a responsabilidade, aí é uma questão inerente àquela, como nós dissemos, nós temos um ônus, né, por ser médicos. O ônus desse médico é que temos que sim exercer a nossa atividade, independentemente nós temos uma função pública, uma função social. Exato. Nós temos um ônus nesse sentido, mas é um bônus, porque podemos ajudar o outro. Eu sempre digo que ajudar o outro não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aliás, a lei obriga a todos os cidadãos socorrer as pessoas. E um cidadão que se que não presta socorro, prestar socorro não quer dizer salvar, é ligar para a rodoviária, ligar para o SAMU, mudar a posição do paciente no lugar. Isso é ser diligente para um cidadão comum. Só a simples omissão já é crime de mera conduta, independentemente do resultado. Para o médico, a lei exige mais. É obrigação de resultado. É obrigação tem a obrigação de socorrer. E a omissão de um médico diante de uma situação de urgência, a omissão de socorro, que é um tipo penal, o médico poderá ser punido pelo resultado. É crime de resultado. A omissão do médico é crime de resultado. Isso significa que se da minha conduta omissa causar morte, nós poderemos ser processados e julgados por homicídio. Culposo ou doloso, dependendo da intenção ou não do resultado. Importante debate, e todos esses debates que nós tecemos aqui, é importante que a gente entre com um conceito que é extremamente importante também. Agora a gente falou aqui a respeito dessa obrigação, desse dever que o médico tem, né? Nós não temos essa faculdade, nós temos o dever, mas existe também um outro aspecto, que aí vai ser tema de outro podcast, sobre a medicina defensiva. Então a medicina defensiva está aí a passos largos, e a gente tem um monte de circunstâncias em que a medicina defensiva ela é deletéria. Então, por exemplo, esse medo de litígio é levado muitas vezes o médico a provavelmente pedir exames desnecessários, né? Isso já é objeto de estudo bastante vergastado dentro da saúde baseada em evidências, né? Da medicina baseada em evidências. Mas eu queria agradecer a todos por terem estado presentes no nosso
no CRM Podcast. E gostaria de pedir mais uma vez para que todos se inscrevam aí no canal do YouTube e que acompanhem. Nós vamos ter muito mais temas em relação à medicina. Então, muito obrigado a todos.